E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Josué. Hoje, a parte 24, já estamos no capítulo 22. Eu sou Edilmar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E recapitulando, na semana passada a gente viu o final da divisão dos lotes da terra prometida. E a gente viu também que a tribo de Levi, os levitas, não tiveram porção nesta divisão. A porção deles é o próprio Deus. Mas eles tinham local de ficar, e aquelas cidades aonde eles ficavam próximas de todas as separações, as divisões das terras de todas as 12 tribos de Israel, né? Menos de Levi. Mas eles tinham o seu espaço onde eles iam morar, habitar, trabalhar e servir ao Senhor. Então eles tinham ali no tabernáculo que ficava em Siló, o local onde eles iam servir ao Senhor em adoração. E os levitas eram privilegiados, porque a herança deles é o próprio Deus. E no futuro, o Senhor vai fazer de nós reis e sacerdotes. Vamos servir ao Senhor como está escrito na palavra de Deus em Apocalipse. No milênio, nós seremos então para o Senhor aquela geração de rei e sacerdote. E o apóstolo Pedro já falou que nós já somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes de Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Eu quero gentilmente pedir a você que leia todo esse capítulo 22 de Josué, medite, pense, ore a respeito, veja as orientações, né, as instruções desse capítulo e depois volta aqui e confira com a gente nossos pensamentos, impressões e comentários. Neste capítulo 22 de Josué, nós temos lindas e preciosas lições para as quais eu quero que você se atente bastante neste momento, especialmente porque fala de comunicação. A falha na comunicação pode gerar 3 males, entre tantos, e pode causar, que você vai ver aqui, pode chegar até causar uma guerra entre irmãos, entre família. Quais são esses 3 males principais que nós vamos atentar neste capítulo 22 de Josué? Um deles é o mal entendido. O outro é o mal explicado. E, finalmente, o terceiro, o mal resolvido. Todo mal entendido, mal explicado e mal resolvido vai causar graves consequências na nossa vida. E muitas vezes nós não damos a devida atenção à comunicação e como a gente se expressa. E muitas vezes também não damos chance ao próximo de mostrar o lado dele. Então, quando a gente já presume que aquilo que eu entendi é a verdade, sem analisar, sem dar uma chance para o outro lado se explicar, está instaurado, então, o mal resolvido, o mal explicado e o mal entendido.
e as suas consequências. E isso é tão grave que pode causar rupturas por toda uma vida. Sentimentos tóxicos e negativos que persistem por um tempo enorme, causando muito mal às famílias, às igrejas, à nação. Então, neste capítulo, que não seja apenas um estudo bíblico, mas que seja a alavanca, a chave que vai virar para o modo bênção, sair do modo maldição e passar para o modo bênção pela santa e bendita palavra da esperança, palavra de Deus. הנה מה טוב ומה נעים, שבת יחד גם יחד. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. A unidade entre os irmãos é onde o Senhor ordena a sua bênção. E as 12 tribos de Israel, elas iniciaram de uma família, né? Os filhos de Jacó, Yaakov, que o nome foi mudado para Israel, e os seus 12 filhos formavam cada um uma tribo. Então são todos irmãos, tinham que viver em unidade. É muito bonito na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, já quando o apóstolo Paulo compara o corpo de Cristo como sendo a igreja, né? Nós, o corpo, e Jesus, a cabeça do corpo. E dizendo que cada membro é importante. Uma mão não pode dizer para a outra mão, eu não preciso de você. E o pé não pode falar para o joelho, não quero saber de você, fica longe de mim. Porque a partir do momento que o membro é extraído do corpo, o membro morre. E o corpo tem que estar ligado um membro com o outro e todos os membros ligados à cabeça. E essa comparação ao corpo de Cristo quer dizer, todos nós temos que operar e viver juntos, unidos, um ligado com o outro, mas todos ligados com a cabeça, que é Cristo. Portanto, nós precisamos uns dos outros. E viver em unidade é um grande desafio. Mas eu quero que você aceite esse desafio e ore. E naquilo que depender de você, como diz a palavra, tenha paz para com todos e viva em unidade. E as 12 tribos de Israel, neste capítulo 22, irmãos que eram, família que eram, estavam a ponto de entrar em guerra, porque eles eram militares, tinham acabado de conquistar muitas cidades, acabado de vencer muitas guerras. E agora que foi tudo dividido, bonitinho, cada um com o seu lote de terra, já a terra ia estar em paz, a tribo de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, que ficavam além do Jordão, porque quiseram ficar, pediram autorização à época para Moisés, e Moisés consultou ao Senhor, e eles foram autorizados a ficar lá. Eles já poderiam voltar, porque a condição para eles ficarem daquele lado do Jordão seria vir com todos os outros da tribo e lutar junto durante a guerra da conquista. Então, uma vez que já foi conquistada a terra, já foi feita a divisão das terras, cada tribo com a sua terra, até a tribo de Levi já estava organizada, as cidades refúgios que o Senhor fez questão de organizar, porque Deus é um Deus que zela pela ordem, pela lei e também pela misericórdia
Então, uma pessoa que cometeu um crime sem a intenção, ele teria uma chance de se explicar, de se refugiar e, mais futuramente até ganhar uma anistia perante a morte, mediante a morte do sumo sacerdote da época, né, que foi cometido o crime não intencional, o crime culposo, né, homicídio culposo. Então, o Senhor se preocupou em fazer estas cidades refúgio. E agora que já estava tudo pronto, a tribo de Rubem, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés estava já pronta para voltar para o seu lado lá do Jordão, onde eles estavam querendo se estabelecer. Aconteceu algo muito, muito grave. E é aí que entra a comunicação, a importância de se comunicar bem, tanto interpessoalmente quanto perante os líderes e a sociedade, né? A gente tem um exemplo clássico de um relacionamento de um casal que se amava demais, tanto que um estava disposto a abrir mão de certos gostos, de certas regalias em favor da felicidade, do bem-estar do outro. Então, todo dia de manhã, este casal tinha um tempinho para tomar café juntos. E a moça, a senhora, dava o miolo do pão para o marido, porque ela amava demais o miolo, mas ela queria que ele tivesse esse prazer de comer o miolo. E já ele tirava a casquinha porque era a parte preferida dele no pão, no pãozinho francês, que é tudo de bom, né? Crocante. Ele dava aquela casquinha para ela. E assim, esse casal viveu anos e anos, um querendo a felicidade do outro, mas só que ele nunca contou que ele não gostava do miolo. E ela nunca falou para ele que ela só comia o miolo, não gostava da parte da casquinha. E eles faziam o quê? Davam um jeito de descartar, comiam um pedacinho só para agradar. Mas um, durante muito tempo, nunca contou para o outro que não gostava do miolo. E o outro não gostava da casquinha. Que era uma coisa que eles poderiam muito bem conversar e achar outras formas de agradar. Então, um ficava fingindo que gostava, o outro também, durante muito tempo. O que é isso? É um exemplo simples de falta de boa comunicação. Então, voltando aqui para Josué 22, Josué chamou essas tribos que tinham que voltar lá para suas terras que estavam do outro lado do Jordão, que eram os Rubenitas e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés chamou e falou: olha, vocês fizeram certinho o que Moisés falou, saíram das suas terras, vieram junto com as outras tribos, lutaram juntos com eles, obedeceram. Então, Josué falou: agora vocês podem voltar lá para suas famílias, para a casa de vocês do outro lado do Jordão. Porém, antes deles voltarem, Josué teve o cuidado de chamá-los e dar conselhos, exortações, instruções para essas 2,5 tribos que iam para lá. Até porque elas iam ficar mais afastadas, elas tinham que continuar com essa ligação com as demais tribos, na obediência ao Senhor. E Josué deu principalmente 3 fortes instruções. A primeira: tenha cuidado em fazer, guardar
os mandamentos do Senhor. Não vacile nessas coisas. Que era o quê? Amar ao Senhor. Ame ao Senhor. Obedeça ao Senhor, né? Guarde os mandamentos. Se achegue ao Senhor e sirva ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. A obediência tem que ser de lá de dentro também, não só externa, né? Como aquele pai que falou para o filho: filho, sente-se. E o filho falou: não vou sentar, não quero sentar. E o pai novamente falou firme para ele: filho, sente-se. E ele: não quero sentar, eu vou ficar em pé, não quero. E o pai falou: eu vou falar pela última vez, filho, sente-se. Aí ele sentou e falou: estou sentado por fora, por dentro eu estou de pé. Então, este é um exemplo de pessoas que fazem as coisas, mas não de coração. É um exemplo, claro, simples, mas a gente tem que amar a Deus. Quando a gente cantar, tem que ser de coração. Quando a gente fizer as coisas para Deus, deve ser com sinceridade para Deus e também uns para com os outros. Então, Josué deu essas instruções àquelas 2,5 tribos. Falaram: vocês vão, mas vocês vão amar a Deus, vão obedecer ao Senhor, vão lembrar os mandamentos, guardar os mandamentos, servir ao Senhor de todo coração. E aí, Josué abençoou essas 2,5 tribos para então voltarem para as terras além do Jordão. E eles levaram também, Josué falou para eles levarem os despojos das guerras, quer dizer, grandes riquezas, gado, prata, ouro, metal, ferro, muita roupa, muitíssimas roupas, que foram divididas todas essas riquezas divididas entre todos os irmãos, por conta daquilo que eles ficaram com os despojos da guerra. Então, essas 2,5 tribos levaram também toda essa riqueza de volta para a sua terra. Mas até aí tudo bem, muita bênção. Eles pegaram essas coisas e foram de volta lá. Mas aqui a Bíblia diz, Josué 22:10, que chegando nos limites do Rio Jordão ali, ainda na terra de Canaã, ainda do lado de cá, né? Os filhos de Ruben e de Gad e a meia tribo de Manassés tiveram uma ideia, que para eles era sensacional. Mas lembre-se, não tinham contado nada para ninguém, não consultaram ninguém, já tiveram essa ideia, acharam que estava mais do que bom, e eles começaram então a edificar um altar junto ao Rio Jordão. E diz a palavra de Deus que era um altar de grande imponência, de grande aparência, era um altar enorme, suntuoso, né? De uma aparência grande. E ali eles fizeram aquela obra, esse altar, grande, enorme, do lado de cá, do Rio Jordão. Só que aí causou porque quando os filhos de Israel, ouvindo isso, reuniram toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, que é onde estava o tabernáculo, que é quando ia decidir coisas importantes, quando ia adorar o Senhor, para ir em guerra contra essas 2,5 tribos. Lembram que eles eram militares, tinham acabado de vencer grandes guerras contra o inimigo, só que agora o inimigo, para eles,
eram seus próprios irmãos. Mas, louvado seja Deus, que eles deram uma abertura para o diálogo, para essas 2,5 tribos explicarem como assim fazer altar. Não sabe que o altar tem que ser lá em Siló, já no tabernáculo? Não sabe que já está determinado o local da adoração, que tem que ser lá? Como assim fazer outros altares? Então eles enviaram os filhos de Israel para falar lá com os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, né? Enviaram Finéias, que era o filho do sacerdote, os 10 líderes com ele, olha só, a diretoria, né? De cada casa paterna, de todas as tribos de Israel. E também o líder da casa de seus pais, cada um líder de 1000, né? Milhares. E aí, graças a Deus, que eles falaram antes de começar a guerra, antes de partir para a agressão, que eles já estavam com fogo nos olhos, assim dizendo. E aí eles falaram, perguntaram, já foram assim falando, que transgressão é essa, que pecado é esse que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando um altar para se rebelar contra o Senhor. Então aqueles já acharam que eles tinham construído o altar para deuses falsos e não para o Senhor, já acharam que eles tinham deixado, abandonado o Senhor. Todas essas conclusões eles já fizeram e já foram jogando para cima das 2,5 tribos. Ainda bem que foram perguntar. E ainda eles concluíram, será que foi pouco? Que até o dia de hoje a gente está se recuperando do que aconteceu em Peor, que houve castigo do Senhor na congregação. Para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Quer dizer, não serviu para nada aquele acontecimento em que o Senhor nos castigou, porque quando alguém erra, sobra para todo mundo. Assim como quando alguém faz uma coisa boa, todo mundo é abençoado, né? Muitas pessoas podem ser abençoadas pela sua fé, pela sua obediência. Então, continuaram, versículo 19. Será, gente, que vocês não se lembram de Acã, também no versículo 20? O que aconteceu com Acã lá em Jericó, lembra? Em Ai, melhor dizendo. Que Acã passou a mão lá no que não era para pegar, que o Senhor falou, porque não era para pegar nada. E é o que aconteceu, perderam a guerra em Ai. E aí, eles perguntaram. Mas graças a Deus que as 2,5 tribos responderam. Porque há pessoas que, quando confrontados, eles se retraem. E falam, eu não quero falar nada, eu não devo satisfação a ninguém, eu não vou falar. Não, eles não tiveram esta atitude. Graças a Deus, eles tiveram calma e explicaram. Eles responderam assim aos cabeças, né? O pessoal ali que estava lá. Eles começaram a falar assim, olha, o Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele sabe, Deus sabe. Então Deus sabe, mas eles falaram assim também, e Israel mesmo o saberá, porque eles iam se abrir, eles iam falar ao lado deles. É muito triste quando a pessoa não se abre, não dá lugar para sentar numa mesa e colocar suas razões. Mas essas 2,5 tribos falaram. Se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, então
não nos preserve, pode matar. Se nós edificamos um altar para desviar do Senhor, para oferecer holocausto e oferta de alimento ou apresentar oferta passiva, o Senhor mesmo de nós o requeira, Deus mesmo castigue. Mas aí eles falaram, não foi por isso. Eles responderam, né? O que nós queríamos é porque a gente teve medo disto. De amanhã, os filhos de vocês viram os nossos filhos e dizer, o que vocês têm com o Senhor? O Senhor colocou esse Jordão no meio de nós. Vocês não têm parte com o Senhor. E assim, os filhos de vocês iam fazer nossos filhos desistir de temer o Senhor. Então você vê, toda essa preocupação era com algo do futuro que nem tinha acontecido, mas eles não queriam que acontecesse. Então eles achavam que construindo aquele altar, eles colocariam ali um altar de testemunho. Então o que tinha deixado as outras tribos de Israel nervosas? Eles achavam que aquele altar era para o holocausto. O altar do holocausto era lá no tabernáculo em Siló. Mas não era nada disso. Era um altar de testemunho. E para evitar, segundo eles, uma suposta situação em que poderiam fazer os filhos deles desistir de servir ao Senhor. Então, eles estavam fazendo aquilo como uma precaução. Então, eles acharam que aquele altar grande iriam lembrar os filhos das outras tribos que ficaram do outro lado do Jordão, que sim, a outra tribo do outro lado do Jordão era parte das 12 tribos de Israel. Era sim a mesma família, tinha sim o mesmo Deus e a mesma bênção, né? Então, eles fizeram esse altar para testemunho. Aí eles falaram, Deus nos livre de nos rebelar contra o Senhor. Deus nos livre de nos afastar e abandonar ao Senhor, fazendo outro altar que não seja o altar lá do tabernáculo, onde está edificado em Siló. Então, eles explicaram o lado deles. Mas explicaram depois que fizeram. Não comunicaram que iam fazer. Não tiveram a iniciativa de voltar, conversar. Porque aquelas tribos, aqueles líderes vieram lá de onde estavam até aonde estavam essas 2,5 tribos. Fizeram isso e montaram essa ocasião, né, para este diálogo, esse confronto, né, essa acareação, tirar os maus entendidos, resolver o que estava mal resolvido e explicar o que não tinha sido explicado. Isso é o que foi feito neste capítulo 22 pelos irmãos, né? Pelas tribos, líderes das tribos de Israel. Você vê que os sacerdotes e os líderes estavam zelosos do bem, zelosos de que se cumprisse a palavra do Senhor, já que essa geração sob a liderança de Josué não foi rebelde, foi uma geração ao contrário daquela que seguiu a liderança de Moisés. Essa geração era obediente e alcançou a promessa, estavam na terra prometida, mas logo assim que acabou o trabalho todo, que era o descanso, surgiu essa situação que poderia ser uma tragédia. Mas a conversa, o diálogo, a comunicação impediu isso, graças a Deus. E Finéias, né, o filho de Eleazar, sacerdote, e o pessoal lá acharam
poxa, então a gente está vendo que Deus está, o Senhor está no meio de vocês. Vocês estão obedecendo, estão seguindo, né? Aí eles foram lá, voltaram e contaram para o resto do pessoal e todo mundo, né? No versículo 33, diz, a resposta pareceu bem aos olhos dos filhos de Israel. Então todo mundo falou, poxa, é mesmo, eles não tinham essa intenção e tal, não era isso que a gente estava pensando já para ir para a guerra. E aí o que aconteceu? Gerou louvor. Diz a palavra que eles louvaram a Deus e desistiram dessa ideia de guerra, né? Entre os seus próprios irmãos, né? E destruição. Aí os filhos de Rubem e de Gade deram o nome do altar de Ed, dizendo assim, que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Então, que seja essa palavra no nosso coração, para a gente abrir nossa mente à disposição de sim, antes de tomar qualquer atitude mais drástica, né, entre os relacionamentos de casais, dá sempre a chance da explicação entre pai e filho, entre amigos, na igreja, sempre dá a chance, né, de a outra pessoa se explicar e tirar essa ideia errada e afastar o mal entendido para haver união, haver paz, haver o bom entendimento, a reconciliação. E essa parte da boa comunicação muitas vezes é extremamente falha. Um acha que falou uma coisa e o outro acha que entendeu outra coisa. Aí um já para de conversar com o outro, mas nunca chegou a sentar e realmente expor as suas razões. E, além disso, também ouvir a razão do outro. Muitas vezes, por mais que você explique, por mais que a outra pessoa fale, mesmo assim, ainda não há acordo. Mas pela fé, pelo amor, pelo jejum, pela oração, a gente tem essas armas espirituais para afastar todo espírito de divisão entre a família, todo espírito de revolta e de agressão e de separação. Então, se a conversa, você fala, ai, pastora, mas eu já conversei, eu já expliquei, eu já ouvi a parte dele, mas a pessoa continua sem querer entender, entende o que quer. Então, a gente vai partir para outro nível, né? Graças a Deus, aqui no capítulo 22, um explicou a sua parte, o outro entendeu e acabou tudo na maior paz, graças a Deus. Louvaram ao Senhor. Mas, às vezes, nas relações interpessoais, não é sempre assim. Sempre tem pessoas que não conseguem entender, que não quer saber. Neste caso, a gente vai recorrer a armas espirituais, né? E no que depender de nós, tenhamos paz com todos. Em Mateus 5:24, Jesus fala, né? Vai conversar. Se alguém tem algo contra você, vai. Mateus 5:24, chega lá, em particular, né? Depois o Senhor fala, se não resolver, leva mais alguém. Se não, vai a público. Então, são esses 3 passos que Jesus fala, que tem que ter uma iniciativa de procurar a pessoa e que o orgulho e que a prepotência e que as feridas não nos impeçam de ir e conversar, resolver, tirando o mal entendido, tirando o mal explicado e o mal resolvido, girando a chave da maldição, entrando no modo benção. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, com mais um emocionante capítulo da série Josué, que já está acabando. Tão linda essa palavra.
Deus te abençoe. Muita paz.